Só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus, que doce nome. E com essa palavra eu quero te saudar para mais uma conexão da fé. Nosso espaço de adoração, nosso espaço de meditação, nosso espaço em que durante a semana paramos para ouvir um pouquinho da palavra de Deus e nesta noite relembramos um pouco do que foi a nossa meditação de domingo passado, quando falamos sobre o Cristo que brilha em meio às trevas, quando entendemos o que acontecia aqui em Isaías, no 9º capítulo, quando cidades se juntaram contra o reino do sul, e aí as trevas estavam presentes, a mortandade, a ameaça, a guerra, a luta estava presente, mas o nome de Jesus trouxe toda a paz, o nome daquele que seria o Rei dos Reis, o Conselheiro maravilhoso, Deus forte, ele trouxe paz. Então, seja qual for o momento de luta da sua noite,
do seu dia, do seu momento, do seu tempo, o Senhor está presente e Ele traz a luz que você precisa, a luz que brilha em qualquer tipo de trevas. O Senhor brilha em qualquer tipo de luta. O Senhor brilha e traz a clareza, a lucidez que nós precisamos. Então, qual é a tua luta? Qual é o teu conflito de hoje? Jesus, doce nome, Ele traz a paz para o teu coração e esse é o desejo do meu coração. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, que Deus guarde o teu coração. Vamos orar nesse instante, vamos pedir a presença do Senhor neste momento de conexão da fé. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, pelo teu Filho bondoso, aqui estamos, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, aqui estamos, Senhor, para adorar ao Senhor, para glorificar, exaltar, bendizer o teu nome. E pedimos, ó Deus bondoso, ser presente, Senhor, em cada palavra, cada oração, cada momento, cada reflexão. É tudo aqui para a tua glória, é tudo para a honra do teu nome. Por isso, usa-nos, ó Deus, inspira-nos, Senhor, a falar, inspira-nos a ouvir, inspira-nos, ó Deus. Sem o teu Espírito, nós não temos como seguir em frente. Sem o teu Espírito, nós não temos como caminhar. Sem o teu Espírito, ó Pai, nós perdemos o rumo, Senhor. Por isso, vem, ó Deus, com o teu Espírito, nos direcionar, nos capacitar a entender a tua vontade, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos que já chegaram, todos que já estão presentes aí. Opa, tô vendo o Augusto hoje aí. Que milagre é esse, bendito, maravilhoso, de ver o Augusto presente entre nós. Boa noite, Augusto. É muito bem-vindo, viu, Augusto? É uma manifestação de alegria de te ver aqui na nossa conexão da fé. Boa noite, Irani. Irani que está na semana de festa, né, Irani? Comemorando mais um ano de vida aí na presença do Senhor. Deus abençoe, Irani. Parabéns, viu? Que Deus te abençoe. Marileide, boa noite, Marileide. Deus abençoe. Esse doce nome, esse de Jesus, né? Esse doce nome de Jesus. Deixa eu ver quem mais está aí. Larissa. Larissa deve estar com a família aí. O Renê deve estar aí também, né? Então, um beijo para os dois aí, para os dois queridos aí. Deus abençoe. A Celina também está aqui com a gente. Deus abençoe. Muito bem-vinda também. Quem sabe um dia, Celina, vem nos visitar aqui na nossa igreja, né? Vem passar por aqui, vem nos conhecer pessoalmente aqui, tá bom? Deus abençoe a todos e todas, sejam todos bem-vindos, que a graça do Senhor seja multiplicada sobre todos os corações, que a graça do Senhor traga alegria e o mover do Espírito Santo, amém? Meus irmãos e irmãs, eu quero fazer um momento de intercessão nesse instante, por dois pedidos que nos chegaram aqui. O primeiro pedido é para nossa irmã Ângela. Os irmãos que acompanham viram que lá no grupo da igreja a Ângela colocou que está passando por alguns momentos de dor, né? Além da questão da pressão dela, que ainda descontrola um pouco, ela está passando por dor. Alguns irmãos até sugeriram que poderia ser a tal da herpes zoster, que a gente sabe que é algo que dói muito, que é muito doloroso. Eu não tive, mas as pessoas que tiveram me disseram que é realmente algo muito doloroso. Então vamos orar para que a Ângela tenha aí o bom tratamento e consiga se livrar desta dor. Também vamos orar pelo nosso irmão Carlos, o Carlos Arnett. Ele fez o cateterismo, como eu pedi para os irmãos orarem, né? Ele fez o cateterismo no sábado, foi tudo bem. No entanto, embora tenha sido tudo bem, está se recuperando bem, ele vai precisar de um outro tratamento que o cateterismo detectou. Então ele vai ter que passar por uma... eu vou falar o nome, vamos ver se eu vou falar certo. Angina. Uma angina. E ele vai ter que fazer isso já para os próximos dias. Então no começo de janeiro ele deve fazer isso. Se eu não me engano, ali perto do dia 9 ele deve fazer esse tratamento aí. Então vamos orar pelo Carlos também, por esse tratamento, por esse acompanhamento. Que Deus o guarde em nome do Senhor Jesus. Amém? E se você tiver algum pedido, manda pra gente, manda lá para Marileide. A Marileide anota os números, os nomes, os pedidos, ela encaminha, ela sempre dá algum direcionamento importante aí, né? Então,
você que chegou aí e tem algum pedido, pode mandar para a gente. Se você mandar aqui no grupo mesmo, aqui mesmo no chat aqui do Facebook, pode mandar que a Marileide está presente e ela anota aí, né, Marileide? Marileide está sempre presente e sempre anotando, sempre atenta a isso, né? Tá bom? Deus abençoe. Vamos orar então? Vamos orar por esses dois pedidos que eu levantei agora, que são os que eu lembro neste momento. Tá bem? Vamos orar? E já pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração pela palavra de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós somos gratos porque, em nome de Jesus, nós podemos falar com o Senhor, mesmo à distância, assim, pela internet, mas podemos falar com o Senhor. Temos esta liberdade de, em nome de Jesus, chegar ao Senhor e com esta certeza que nós clamamos pela vida da missionária Ângela. O Senhor conhece a luta, os conflitos, os medos que ela tem passado e como é ruim, ó Deus, sentir dores. E ela tem passado por dias de dores, ó Deus. Por isso pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor coloque a mão nesta enfermidade. Alivia da dor, alivia deste mal, que ela consiga, Senhor, o tratamento que ela precisa, a cura que ela precisa. Põe tua mão, ó Pai, e cura deste mal em nome do Senhor Jesus. Coloca no coração dela também calma, paciência para passar por este momento. Clamamos também pela vida do nosso irmão Carlos. O Senhor sabe, ó Deus, o que ele tem passado, as preocupações que ele tem passado. E eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, toma conta do Carlos. Toma conta do coração do Carlos, tanto o coração físico quanto espiritualmente, que ele mantenha a calma, a esperança no Senhor e que ele tenha o cuidado do Senhor, que ele sinta o cuidado e a presença do Senhor. E agora, Pai, que vamos meditar na Tua Palavra. Fala ao nosso coração. Agora que vamos meditar na Tua Palavra, vem nos inspirar por Tua Palavra, vem trazer sobre nós a reflexão daquilo que é a Tua vontade para o nosso coração. Cuida, Senhor, da nossa vida e traz sobre nós uma espiritualidade que seja real, que seja espiritual, vinda da Tua Palavra, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. E a começar em mim. E é importante essa canção, porque nós temos meditado um pouco sobre a espiritualidade cristã. Espiritualidade cristã, que já fiz uma consideração com os irmãos, e quando eu falo de maturidade cristã, estou falando da maturidade bíblica, da maturidade espiritual, da maturidade que é saudável para a nossa vida. Então, às vezes eu vou falar de espiritualidade cristã, às vezes espiritualidade saudável, às vezes bíblica, mas é tudo a mesma coisa. Eu dividi em 4 momentos para mim, foram as ponderações,
Aí depois, no segundo momento, sobre as coisas que nos atrapalham de viver a espiritualidade. No segundo momento, como restaurar a espiritualidade. E no quarto momento, que nós vamos ver na semana que vem, como o resultado dessa espiritualidade na nossa vida. Então, o tema é bem complexo, é importante, e é um tema que precisa ser reestudado, revisto na nossa vida. Porque, como eu falei domingo, eu usei uma expressão no domingo passado, de que nós somos uma coleção de frustrações. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós associamos a nossa vida aos traumas. Traumas espirituais, emocionais, traumas da vida. E nós colocamos essas coisas na nossa vida como referenciais. São muitos aqueles que colocam na vida o antes e o depois a partir de um acidente, de um problema sério, de um problema na vida, de uma circunstância terrível, e ao invés de colocar o antes e depois como um milagre de Deus, mas coloca como um problema. Eu estava bem, agora já não estou mais por causa daquilo. E isso se torna trauma. Os traumas são exatamente isso na nossa vida. E aí nós vamos acumulando estas coisas e com isso perdemos a espiritualidade. Fácil perdemos a espiritualidade. Existem muitas coisas ao nosso redor que nos levam ao caminho de perder a espiritualidade. Sabe, de perder aquela doçura da vida cristã? Sabe, aquela coisa gostosa de ouvir uma canção e se alegrar com a canção, de encontrar o irmão e dizer, puxa, que alegria encontrar o irmão, mas às vezes ver o irmão em algum lugar, está num shopping, já anda assim, vê, será que eu vou ver algum irmão? Se eu encontrar com algum irmão, vou atravessar para não passar perto dele. Então a gente vai perdendo essa doçura da vida cristã, por causa do acúmulo de frustrações, de coisas ruins. E como é triste ver uma pessoa que perde a espiritualidade, porque ao perder a espiritualidade, perde o sentido da vida cristã. Né? É o trabalho que é difícil, né? Hoje, falando da Lília, a Lília passou por tanto problema hoje no trabalho, ficamos agora um tempão conversando sobre isso, ela compartilhando e chorando sobre isso, né? Eu dirigi muito hoje, é cansativo dirigir em São Paulo, né? Fui levar meu pai para o hospital, né? Tá tudo bem, viu, gente, com meu pai. Foi retorno mesmo e alta. Ainda lá daquela cirurgia que ele fez no fêmur, foi alta hoje. Mas aí foi demorado, e aí vai para um lugar, vai para o outro. Então, o trânsito tá terrível, meus irmãos e irmãs, como tá difícil. Imaginando o Augusto que trabalha no trânsito, como tá difícil manter a espiritualidade no trânsito. Tá difícil, né? Então, nós somos rodeados de situações que tentam nos tirar do caminho da espiritualidade cristã, da espiritualidade saudável. Né? A nossa saúde, os nossos pensamentos, as nossas emoções, pessoas ruins ao nosso redor. Enfim, são tantas as coisas e as lutas que estão ao nosso redor que nós precisamos resgatar e reviver uma espiritualidade que seja saudável, que seja cristã, que seja bíblica e que a nossa vida sirva para a glória do Senhor Jesus, porque nós vivemos a dicotomia da vida. Somos salvos, temos o Espírito Santo, mas ainda não completamente. Isso está por se completar. Mas até que se complete, nós precisamos de uma vida de espiritualidade. E é sobre isso que nós estamos estudando. Se você perdeu os estudos anteriores, é só voltar aí no Facebook mesmo, está gravado no Facebook, e assistir a Conexão da Fé das semanas anteriores, que nós estamos estudando um pouco sobre isso. Tá? Talvez vamos até na próxima semana ainda. Então, na semana passada nós vimos que viver a espiritualidade cristã passa, em primeiro lugar, por uma vida pelo Espírito Santo. Lembrando que eu falei semana passada, que esse tema é um tema para a vida cristã. Né? Alguém pode dizer, não, mas antes vem a conversão, estar com Cristo, se entregar a Cristo, ter a salvação. Isso é verdade, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do cristão. Você já é cristão, já se entregou a Cristo, já vive o Evangelho, já vive na igreja, de repente já tem um ministério na igreja e precisa desenvolver esta salvação, desenvolver essa espiritualidade, e aí então é sobre isso que nós estamos falando. E a primeira coisa, sem sombra de dúvida, é ter uma vida
pelo Espírito Santo de Deus. Deixando claro que quando a gente está falando sobre ter uma vida pelo Espírito Santo, nós estamos falando dos dons espirituais e do fruto do Espírito. É ter o exercício tanto dos dons quanto do Espírito, dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito. Dos dons no plural e do fruto no singular. O fruto é um, nós já vimos semana passada, então é importante isso. A segunda coisa que está diretamente relacionada a isso está lá em Gálatas 2:20. Outros textos vão falar sobre isso também, mas Gálatas 2:20 eu acho que é o mais importante sobre isso, nesse segundo ponto para a gente, quando o apóstolo Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós precisamos resgatar o poder e a força de viver Cristo Jesus em nós. Por conta daquela dicotomia que eu falei lá na outra semana, dicotomia do nosso coração, da luta entre a carne e o espírito, tudo o que o mundo oferece, as trevas oferece para nos afastar da imagem de Cristo, nos afastar da imagem daquilo que é de Deus, daquilo que é do Senhor. Por isso nós somos chamados a reviver, a renovar, a refletir a imagem de Cristo Jesus. Muitas vezes nós nos esquecemos de palavras como embaixadores, nós somos embaixadores de Cristo. Então, o que é que nós precisamos ter? O caráter de Cristo, a vida de Cristo em nós. Nós precisamos aprender como o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, sejam os meus imitadores. Então ele está falando pessoas que estavam com dificuldade de viver a espiritualidade cristã, a vida cristã, pessoas que estavam com dificuldade de levar a vida cristã. O que o apóstolo Paulo diz? Você está com dificuldade? Então vem comigo, porque eu sigo a Cristo. Eu sigo a Cristo. Então é isso que você precisa. É exatamente isso que eu e você precisamos. Seguir a Cristo Jesus. Seguir o padrão de Cristo Jesus. Seguir no padrão de Cristo Jesus. É disso que nós precisamos. Então, sem sombra de dúvida, viver no Espírito, ter o Espírito, é viver o caráter de Cristo Jesus. E a gente precisa parar e pensar o quanto nós temos vivido do caráter de Cristo, o quanto nós temos vivido do mover de Cristo, ao ponto de nos parecermos com Cristo, mesmo quando negamos a Cristo. Eu vou dar um exemplo que eu dei lá na escola dominical domingo passado. É interessante o texto de Pedro, quando Pedro negou a Jesus. Quando você olha lá nos evangelhos, quando Pedro negou a Jesus, e ele fala: não, eu não sigo esse Senhor, eu não o conheço. E aí um grupo fala: mas como você não conhece? Você fala como ele falava. Aí ele foi para outro grupo: não conheço esse Jesus, nunca ouvi falar, estou vendo agora e tal, negando Jesus. E aí ele fala: mas você se veste como ele. Aí ele vai para outro grupo, o outro grupo: você é de Jesus. Ele: não, eu não conheço Jesus. E ele nega pela terceira vez Jesus. E ele fala: mas você anda como ele andava, como ele anda. Ter a Cristo Jesus é uma coisa que nos leva a viver Cristo de tal maneira que mesmo quando nós negamos, mesmo quando nós deixamos, ainda assim Cristo está em nós. E sabe por quê? Porque nós fomos adotados por Deus. E essa questão da adoção é muito interessante. É muito interessante porque o Senhor nos adotou para a família dele, justamente porque nós não temos condições. Nós não teríamos de nós mesmos condições de viver o caráter de Deus. Então, o que Deus fez? Nos trouxe para a família dele, a fim de andarmos com ele, de caminharmos com ele, e aí então ter a vida de Cristo em nós. Ter a vida de Cristo em nós. Então, nós precisamos dos dons espirituais e do fruto do Espírito, mas precisamos da vida de Cristo em nós. Precisamos mais de Cristo em nós. Precisamos mais de ter Cristo em nós, de poder dizer como o apóstolo Paulo: não mais eu quem vivo, mas Cristo vive
em mim. Veja o que o apóstolo Paulo diz também, lá em Romanos 8, verso 29, ainda sobre esse tema, ele diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então, se nós estamos no reino do Senhor, espiritualidade saudável, cristã, é sobre isso, é sobre viver a imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso que nós precisamos. Nós precisamos resgatar na nossa vida, ter claro na nossa vida Cristo Jesus, ter claro na nossa vida o mover de Cristo, ter claro na nossa vida o poder de Cristo. E é isso que vai transformar a nossa caminhada, é isso que vai transformar o nosso modo de ser, nosso modo de falar, nosso modo de viver. É isso, é viver Cristo Jesus. Então, você quer ter espiritualidade saudável? Viva o caráter de Deus. Se não viver o caráter de Deus, se nós não buscarmos o caráter de Deus, nós não temos condições de viver a vontade do Senhor. Então, espiritualidade saudável é sobre isso, é sobre se parecer com o Senhor. É simples assim. Quer falar de espiritualidade saudável? Fale sobre como você se parece com Cristo. A maneira como as pessoas podem se chegar a Cristo a partir daquilo que elas veem em você, a partir daquilo que elas ouvem da tua boca. As pessoas às vezes até podem dizer assim: não, mas eu sou humilde, ninguém me segue, ninguém seja como eu. Não, isso a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com a arrogância, é lógico, com a presunção, é lógico, mas o apóstolo Paulo é muito claro: sejam os meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então fica para você a pergunta, fica para nós aqui a pergunta. Eu posso dizer: faz como eu faço, venha orar como eu oro, vem ler a Bíblia como eu leio, vem falar com o próximo como eu tenho falado, vem caminhar comigo, vem caminhar com o meu caminho, porque eu caminho como Cristo caminhou, porque eu sigo Cristo Jesus. Você pode falar assim? Quero até aproveitar aos irmãos que estão aí nos acompanhando, pode comentar, viu? Pode dar um oi, para quem eu não saudei ainda, quem eu não dei boa noite, pode dar um oi aí, pode dar um joinha, que a gente dá um oi aí, tá? E se tiver alguma pergunta ou alguma observação a partir daquilo que a gente está meditando aqui na Palavra de Deus, pode acrescentar aí que a gente consegue ler, que a gente consegue acompanhar aqui, ou também no WhatsApp da igreja eu acabo acompanhando também, no WhatsApp da igreja, tem gente dando boa noite lá no WhatsApp da igreja, então Deus abençoe aí, mas acompanhe a gente aqui, tá bom? Então é só chegar aí, só nos acompanhar aí, tá bom? Vamos lá. Terceira coisa que nós precisamos aprender a respeito da espiritualidade saudável. Primeiro, vamos relembrar? Primeiro, é viver no poder do Espírito Santo. Viver os dons e o fruto do Espírito. Segundo lugar, viver o caráter de Cristo. E essas duas coisas estão muito interligadas. Uma puxa para a outra. Mas em terceiro lugar, vamos para Colossenses? Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Abre sua Bíblia aí. Colossenses capítulo 3, do verso 1 em diante. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vejam que interessante que o texto fala para nós. Ele nos chama a pensar nas coisas do alto. E com isso eu quero usar uma expressão aqui, mas fazer uma dissociação. Eu quero falar sobre vida de santidade. Mas não sobre santidade daquelas coisas que a gente tem que deixar de lado. Não de santidade daquilo que eu preciso fugir do pecado. Mas de uma santidade intencional. De uma santidade de coisas que eu preciso fazer. Eu quero falar sobre a santidade dos exercícios espirituais.
da disciplina espiritual, do cuidado da vida espiritual. E a gente precisa ter um cuidado muito sério da nossa espiritualidade. Como eu falei no começo, existem muitas coisas ao nosso redor tentando nos tirar do caminho da espiritualidade saudável. Então a gente precisa se precaver e cuidar para que a nossa vida espiritual, dos exercícios espirituais, aconteça de uma forma muito clara, como o texto diz, pensar nas coisas lá do alto. Ou como o apóstolo Paulo diz também, lá em Romanos 12, quando ele fala de ter a mente renovada, ter a renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar as coisas do Senhor, as coisas de Deus. Então precisamos pensar das coisas lá do alto. Vamos beber um pouquinho enquanto eu espero alguém comentar alguma coisa aí? Ô Marileide, ali deu um sim aí para nós. Então, nós precisamos, meus irmãos, ter uma vida disciplinada dos exercícios espirituais. Eu digo, da oração, da leitura da palavra, da comunhão, de participar da vida da igreja. Isso é importante para nós. Senão, nós não vamos ter vida espiritual. Né? Já falei para os irmãos várias vezes, aquela musiquinha que a gente cantava com as crianças lá, quem quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. E a gente fala, né? Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração. E quem não lê, quem não ora, diminuirá. E é verdade. Não estou falando sobre salvação, mas estou falando sobre espiritualidade, sensibilidade às coisas de Deus. Às vezes o que acontece é que nós vamos deixando de lado as coisas do Senhor, deixando de lado a tarefa espiritual, a tarefa da leitura da palavra, do conhecimento da palavra, e a gente é levado por todo o vento de doutrina. Por isso tem muito crente se assustando, se assusta com qualquer coisa. Qualquer novidade no meio das igrejas aí, tá um rebuliço no meio das igrejas aí, várias igrejas vivendo alguns escândalos terríveis aí ultimamente, um rebuliço no mundo está acontecendo com as igrejas, e aí a gente vê as pessoas assustadas, o que vai ser, o que vai ser. O inferno não vai prevalecer contra a igreja. Mas é preciso ter espiritualidade, maturidade, firmeza na palavra, não ser levado por todo vento de doutrina, ter firmeza na palavra. Então, a questão não é o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo, a questão é como você está reagindo diante daquilo que está acontecendo, diante daquelas maldades que estão acontecendo, diante das falácias que estão acontecendo. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Então, nós precisamos, meus irmãos e irmãs, voltar a ler a Bíblia, sabe? Eu sou das antigas, né? Então eu sou do tempo que a gente decorava versículo. E hoje não pode mais, não pode forçar a decorar versículo. Não, tem que decorar versículo sim. Tem que decorar versículo, né? Minha esposa ensinou meus filhos desse jeito. Ela, ali, né, colocava versículos pela casa, assim, né? E colocava versículo, escrevia, colocava versículo na porta, por onde eles passavam e tal, né? Então, a gente precisa ter uma atitude mais cuidadosa com a nossa espiritualidade. Uma atitude mais trabalhada em relação à nossa espiritualidade, sabe? A oração. A gente é tão cheio de pressa, não é? É tão cheio de correria, é tão cheio de informação, o celular, computador, o tablet e a televisão, e gente que fala aqui, gente que fala ali, é notícia para todo lado, é novidade, é a política mundial e tanta informação. Calma, para e ora. Jesus, que é Senhor, nunca deixou de ser Deus. Em todo o Evangelho, quando a gente lê os Evangelhos, quando a gente lê a história de Jesus, Jesus se retirou para orar. Estava Jesus no monte orando. Veio Jesus do monte. Estava Jesus orando. Foi Jesus em separado orar. O tempo todo, nós vemos Jesus com essa necessidade
com esse desejo, essa procura de oração. E a gente se esquece, sabe, daquela questão da solitude. É importante a oração na igreja, orar com os irmãos, orar uns com os outros, visitar os irmãos, estar na igreja. Tudo isso é importante. Mas, e a tua oração na tua casa, no teu dia a dia, tua conversa com Deus, tua conversa com o Senhor, tua oração na correria da vida? Às vezes a gente se desespera tanto. Eu coloquei um áudio hoje, né, um vídeo lá no meu Instagram do Hernandes Dias Lopes, e ele lembrando aquele texto que fala: porque está abatido a minha alma, espere em Deus. Por que você está assim? Espere em Deus. Então a gente vai se desesperando e perdendo a espiritualidade. E como retornar? Pelos exercícios devocionais, pensando nas coisas lá do alto. Isso não é positivismo, não é meditação oriental. Se bem que os orientais nos ensinam a quietude, né? Nos ensinam o silêncio, nos ensinam a caminhada não solitária, mas a caminhada na solitude, olhando para dentro e caminhando com o Senhor. Nós precisamos aprender isso, resgatar isso. Então, cuidado com a pressa em querer resolver as coisas. Cuidado com a pressa em querer, eu preciso resolver, eu preciso tratar, eu preciso cuidar disso, e eu vou botar esse no lugar dele, aquele outro no lugar dele, e eu vou tratar, e eu vou resolver. Calma. Né? Quando as notícias chegam, principalmente de enfermidades, notícias ruins que chegam, nossa, mas agora vamos atrás disso, vamos atrás daquilo. Primeiro, busca o Senhor, busque a Deus, busque o Senhor em oração. Aprenda a silenciar, né? E como é importante o silêncio, né? E às vezes o silêncio não quer dizer não fazer nada. Eu vou dar um exemplo. Para mim é muito importante, isso é algo meu, né? O meu tempo na academia. Meu tempo na academia, embora tenha lá o barulho na cabeça, não me incomoda. Não me incomoda. E como aquilo lá, principalmente porque muitas vezes eu coloco o fone, fico ouvindo louvores, músicas bem tranquilas, e ali vou treinar, ou quando eu pedalo também, né? Aquilo é um momento de silêncio para mim tão importante, tão precioso. Então a gente precisa encontrar esses momentos. Você precisa encontrar esses momentos, mesmo na correria do dia a dia, esses momentos de santidade com o Senhor. De santidade no sentido de esse tempo separado, você ouve o Senhor, você ouve as coisas de Deus. Então, procure. Qual é o teu momento? Estou te perguntando. Responde aí no teu coração. Qual é o teu momento com Deus? Teu momento que você para e fala: Senhor. E esse momento que Deus fala, às vezes o nosso coração também fala tão alto, e quando a gente silencia, parece que o barulho do coração fala muito mais alto. Então acalmar o coração para ouvir Deus é um grande desafio. Mas em quarto lugar, vem uma outra proposta interessante. Uma outra proposta do apóstolo Paulo, lá em Romanos, abre lá em Romanos, no capítulo 8. Parece que a gente já falou disso, mas não. Eu vou explicar. Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 14, diz assim. Romanos 8, 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A Irci está falando ali, elevando a Deus nossas frases constantes de gratidão e de adoração. Boa, Irci, muito boa, sabe?
Quantas vezes, e fica o desafio aí, né? No próximo domingo a gente vai fazer um pouquinho desse exercício de gratidão a Deus, no culto das luzes, que vai ser de noite, às 18h30. Não vai ter o culto de manhã, e vai ser de noite, às 18h30. E nós vamos ter um momento de gratidão a Deus. Às vezes a gente fala tanto, que a gente esquece de agradecer a Deus e dar gratidão ao Senhor. Mas aqui, em quarto lugar, nós precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo. Ah, pastor, mas você já falou disso quando falou dos dons espirituais. Não, ali eu falei sobre viver os dons espirituais, viver o fruto do Espírito Santo. Mas aqui eu estou falando sobre ser guiado pelo Espírito Santo, que vai além de ter os dons, além de ter o fruto do Espírito, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque existem duas coisas: a espiritualidade, que é ser guiado pelo Espírito Santo, e o pecado, ou o excesso das coisas do mundo na nossa vida. Nem que eu não esteja pecando, mas é tanto excesso de atividade que essas coisas vão contrabalanceando assim. Então, às vezes, a gente perde tanto a espiritualidade, perde tanto, que o mal vai tomando mais conta de nós. O que é que nós precisamos? O mal sempre vai existir, as lutas sempre vão existir, os problemas sempre vão existir. O que é que nós precisamos? Puxar para cima a espiritualidade, ser guiado pelo Espírito Santo. Às vezes as pessoas me perguntam, né, pastor, como você prega temas diferentes, de coisas diferentes? Irmãos, como é difícil isso, sabe? É muito difícil. Ficar escolhendo temas diferentes, textos diferentes, palavras diferentes. Muitas vezes a gente ouve muita coisa. Quem dá aula sabe que é assim, né? Quem dá aula na escola dominical sabe que é assim. A gente escolhe às vezes 10 temas para tratar um só. E como é importante a gente ser guiado pelo Espírito Santo e não pela vontade daquilo que a gente quer falar. Não por aquilo que a gente tem vontade de falar, não por aquilo que a gente deseja falar, mas falar por aquilo que é de fato a vontade do Espírito Santo. Então, o mundo trabalha para você perder essa espiritualidade, para você perder esta alegria, para você perder essa disposição de servir ao Senhor. O mundo trabalha para isso. O mundo trabalha desta maneira. O mundo quer te forçar a viver aquilo que é do mundo, não aquilo de Deus. Então, às vezes, as coisas do mundo, nem estou falando de pecado exatamente, ou de viver o pecado, mas é de excesso de atividade, de excesso de compromisso e de coisas que nós precisamos resolver, precisamos fazer. Tem gente que faz checklist, né? Então tem que ter a rotina do dia. E eu acordo tal hora, tomo café, e faço isso, faço aquilo. Mas no meio desse checklist, onde ficou a espiritualidade? Onde ficou a busca? Buscar ao Senhor, buscar o poder de Deus, buscar a graça do Senhor. Onde ficou no meio do caminho? Então é importante a nossa caminhada, nós pararmos e refletirmos um pouco mais. Tenho sido guiado pelo Espírito Santo. Comece a pensar aí nas suas atitudes, nas suas palavras, na maneira como você falou com as pessoas que você ama, com as pessoas que você tem liberdade para falar. E ao invés de falar na força do Espírito Santo, você falou na força da tua vontade. Sabe aquela coisa que, mas é meu direito, eu tenho que falar. E mesmo sendo direito, tem que falar movido pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos e irmãs, nós vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua. Nós temos ainda mais 3 itens para falar sobre como resgatar a espiritualidade. Então é importante a gente parar um pouquinho aqui, refletir, guardar isso no coração. E aí então depois nós continuamos. Tá bem? Que Deus abençoe o teu coração, que o Senhor te guarde. Quero convidar os irmãos e irmãs a convidar as pessoas no próximo domingo, nosso culto que é sempre tão especial, sempre tão importante, o nosso culto das luzes. É um culto que nós praticamente uma cantata, né? Nós vamos cantar bastante, quem gosta de música, de hino, de louvor, nós vamos cantar todas as músicas de Natal e vamos parar passo a passo, vamos lembrar o tempo do Advento, os quatro momentos do Advento. Então quero convidar os irmãos a participarem com a gente no próximo
domingo, às 18h30. Lembrando que nós não teremos o culto de manhã, nem a escola dominical. Então, de manhã não vamos ter nada. E aí, à noite, então, temos o nosso culto das luzes às 18h30. E estão, assim, todos convidados, convocados, chamados a viver esse momento importante na vida da igreja. E servimos juntos ao Senhor. Então, todos vocês, venham e traga mais alguém. Convide mais alguém. Traz a família, traz aí alguém que você não trouxe ainda, insiste, vai buscar, paga o Uber dele, enfim, faz alguma coisa, chama as pessoas e vamos juntos participar para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te guarde, fique com o Senhor Jesus e volto a dizer, se você precisar de alguma oração, pode nos procurar. Se quiser visita, pode nos procurar também. Estamos à disposição para te visitar. Procurem a mim ou a Marileide. A gente vai agendar essa visita aí para você e essa oração com você e para você. Tá bem? Que Deus abençoe, que o Senhor te guarde. Receba a oração agora e a bênção final em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, Senhor, como igreja, Pai, nós pedimos perdão, ó Deus, todas as vezes que nós perdemos o rumo da espiritualidade, perdemos o rumo daquilo que é a Tua vontade, perdemos o rumo da fé, perdemos o rumo da adoração. Perdoa-nos, Senhor, e ó Deus, nos traz de volta aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é o Teu querer. Perdoa-nos, Senhor, quando permitimos que o mundo traga tantas influências, tantas palavras, tantas coisas, e nos perdemos daquilo que é a Tua vontade. Nos perdemos do Teu querer, nos perdemos de servir ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Perdoa-nos, ó Deus. Dá-nos força a voltar a uma espiritualidade que seja cristã, saudável, bíblica, ó Deus, para a glória do Senhor, e que a nossa vida sirva de testemunho daquilo que é o Teu agir na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai bondoso, e a comunhão poderosa do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos e irmãs. Fiquem com Deus, que a graça do Senhor seja sobre todos vocês, que o mover do Espírito Santo guarde o coração de vocês, e até domingo que vem, não de manhã, mas à noite, às 18h30. Fiquem com Deus e até mais.